Hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente acompanha todos os dias: a balança. Mas será que o número que aparece ali mostra de verdade o que está acontecendo dentro do nosso corpo? Hoje vamos tentar entender melhor sobre gordura, músculo, metabolismo e saúde de verdade. Meu primeiro convidado é endocrinologista, doutor pela UFPE e coordenador do Departamento de Obesidade e Dislipidemia da SBEM, aqui em Pernambuco. Além disso, é preceptor de clínica médica no Hospital Oswaldo Cruz. Alguém que entende profundamente o que acontece dentro do nosso corpo, além do que a balança mostra. Bem-vindo, doutor Daniel Lins. Tudo bem, obrigado pelo convite. E meu segundo convidado, vocês já conhecem, mas dessa vez com um papel diferente. Esse convidado eu conheço muito bem, porque a gente divide muito mais do que o amor pela medicina. Meu marido e colega, médico radiologista, presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Dr. Fernando Gugel, seja bem-vindo ao Laudo de Conexões. Obrigado pelo convite. Então, doutor Daniel, alguém pode estar com um peso normal e mesmo assim não estar saudável? E o contrário, estar acima do peso, mas metabolicamente bem? Pode sim, é uma ótima pergunta. A gente vê isso muito na prática. O paciente que chega para a gente que tem um peso normal e quando a gente faz uma avaliação ou através do DEXA, que é a densitometria corporal, ou através da bioimpedância no consultório, a gente vê que ele tem mais gordura visceral, às vezes com ultrassom a gente vê que ele tem gordura no fígado, e o inverso também. Às vezes a gente encontra um paciente que é obeso, que a gente chama obeso metabolicamente saudável, que é o paciente obeso, mas que tem as taxas normais e a gente não encontra todos aqueles perfis de insulina mais alta, resistência insulínica, que trazem uma gravidade maior para a obesidade dele. Hoje muita gente faz bioimpedância, mas nem todo mundo sabe que existem exames que podem ser mais precisos. Então, doutor Fernando, o que é DEXA de composição corporal ou densitometria de composição corporal? A densitometria, que usualmente é usada apenas para ver a composição óssea, né, que é a densitometria óssea, ela também pode ser usada para ver toda a composição corporal. Então é um exame que é feito baseado numa energia, uma baixa energia, que faz uma varredura completa do corpo, da cabeça aos pés, e consegue diferenciar o que é parte mole, o que é líquido, o que é gordura, o que é osso e o que é músculo. Então, ela é um exame extremamente reprodutível, o que é exatamente a maior vantagem dela, né? Então, nos tratamentos tanto de perda de peso como até de ganho de massa, ele tem um importante papel, porque consegue realmente ser reprodutível, o paciente consegue fazer novamente e dizer aonde está ganhando, de que forma está ganhando, qual o local do corpo, inclusive, porque ela dá essa informação de forma segmentar, mostrando aonde está a maior concentração de água, a maior concentração de músculo, a maior concentração de gordura. E qual a diferença para a bioimpedância? A bioimpedância, na realidade, usa dados indiretos, né? Ela usa a transmissão de uma energia no corpo, através, acho que Daniel vai poder falar até melhor do que eu não trabalho com bioimpedância, ele trabalha assim, mas ela indiretamente, através da condução elétrica no corpo, ela diz qual o seu percentual de gordura, de músculo, de água. Então é uma avaliação indireta, ao contrário da DEXA, que é uma avaliação de imagem e documental. Então, a DEXA poderia dizer que é como se fosse uma tomografia, um raio-x do corpo todo, usa radiação? Na realidade, ela usa uma radiação de baixa dose, tão segura, para você ter uma ideia, que o próprio técnico fica dentro da sala, não precisa de nenhuma proteção, e você pode repetir quantas vezes quiser também, porque não tem nenhum risco, mas é um aparelho gerador de raio-x, um raio-x de baixa intensidade. Doutor Daniel, e na prática, qual dos exames deve ser feito, com que periodicidade, quem tem indicação de fazer um ou outro exame no seu acompanhamento clínico de um paciente? Hoje em dia, assim, com a facilidade do acesso à bioimpedância, a gente tem, a maioria dos endócrinos tem no consultório a bioimpedância, que é uma avaliação rotineira, mas como Fernando falou anteriormente, ele tem muita falha em relação a se bebeu água, se comeu, se fez exercício no dia, se houve, se está menstruada. Então, tem várias variáveis que atrapalham o exame. Então, ele é um exame inferior à DEXA, né? A DEXA é um exame superior. Mas para o dia a dia da gente, ele é mais prático para a gente fazer. Mas
Eu peço rotineiramente, não mensalmente, mas semestralmente, ou às vezes anualmente, ou até para ver se está compatível com a bioimpedância que eu tenho feito no consultório. Ele consegue avaliar melhor a gordura visceral, ver massa magra, ver gordura e segmentar também, e mostra todas essas informações para a gente da densitometria corporal. Então, pode servir para acompanhar quem treina, pode servir para acompanhar quem está perdendo peso, pode servir para diagnosticar outras condições metabólicas, não só para ver perda de gordura ou ganho de Não, ele gordura. hoje em dia tem uma função bem importante agora com essa uso dessas canetas anti-obesidade ou canetas atuais. Ele consegue mostrar a gente a perda de massa muscular, que é uma preocupação muito grande com o uso dessas novas medicações. Outra coisa que ele mostra, às vezes o paciente mais idoso, que a gente quer começar um tratamento, ele tem um pouco de obesidade, mas ele tem também sarcopenia, que seria a perda de massa muscular. Então a gente tem que ter um cuidado maior naquela perda de peso, né? E também no paciente que treina, que quer ver o desenvolvimento do músculo, quer ver o ganho de massa muscular. Então, ele tem uma gama de indicações e é muito interessante no segmento do paciente ele trazer essa mensuração para ele do que só a balança, que às vezes hoje em dia, a gente não consegue mais só a balança mostrar tudo que a gente tem de benefício com a perda de peso e ganho de massa muscular. Então, a periodicidade seria a bioimpedância é mais acessível, é mais fácil, tem até academia que faz, né, bioimpedância. Então, seria uma coisa que você pode fazer de uma forma mais frequente. Sim. E o DEXA ser usado, obviamente você não vai fazer mensal, mas de uma forma menos, não é nem menos regular, não tão frequente, mas que você vai conseguir usá-la talvez, dependendo da indicação, a cada 6 meses, anual, até 2 anos, vai depender do contexto. Isso. Geralmente, quando tem alguma mudança, né, às vezes você nota alguma mudança no padrão do paciente, ou você tem alguma dúvida, a gente pede a dextometria corporal, o DEX. Bom, muita gente tem gordura no fígado e nem sabe. E me explica, o que é a gordura no fígado ou o que se chama esteatose hepática, doutor Daniel? A esteatose hepática é um depósito de gordura, né, que não era para estar naquele local, com aumento de peso ou com algum perfil genético de resistência insulínica ou insulina alta, faz com que o paciente tenha um depósito de gordura no fígado, que leva a algumas complicações que eu vou comentar mais na frente, e que é um dado importante hoje em dia, porque tem uma série de complicações que seguem a essa gordura no fígado. Doutor Fernando, como é que a gente consegue diagnosticar e até quantificar, né, essa gordura do fígado? Através de exames de imagem, através de exame de sangue? O que é que existe hoje? Historicamente, a ultrassonografia é o primeiro exame, né? Então, os pacientes que fazem até por check-up em ultrassonografia, de forma subjetiva, comparando-se geralmente a textura e o sinal do fígado com o do rim, o médico consegue dizer se é uma esteatose leve, moderada ou acentuada. Tá? Isso é uma coisa subjetiva, que tem evoluído nos últimos tempos para uma coisa mais objetiva. Então, os aparelhos de ultrassonografia mais modernos, eles conseguem medir o grau de que a atenuação do feixe sonoro, que a gente chama. Ou seja, o som sai forte perto da pele e a gordura presente no fígado faz com que esse som vá reduzindo de potência. E hoje eu consigo medir quanto ele perdeu de potência ao transitar dentro do fígado. E automaticamente eu faço uma correlação e eu consigo dizer se a esteatose é leve, é moderada ou grave de forma mais assertiva. Alguns aparelhos têm tentado transformar isso em um percentual, mas isso ainda não é uma coisa bem estabelecida. E o método que seria o padrão ouro, a melhor avaliação, é a ressonância magnética. Ressonância para quantificar a gordura no fígado. A ressonância consegue quantificar a gordura no fígado de várias formas, né? Então, assim, a gordura tem um sinal diferente da água. E a gente avaliando várias sequências na ressonância magnética, a gente consegue medir quanto o sinal, a intensidade do sinal do fígado mudou e dizer quanto percentual tem de gordura ali. Isso aí é uma coisa mais antiga que a gente chamava de in-phase e out-phase, estudando dentro da fase e fora da fase, a gordura e a água, para dizer o percentual de gordura. E hoje, já não só hoje, né, eu acho que de quase 10 anos para cá, a maioria dos aparelhos tem a sequência em densidade de prótons, e a gente consegue fazer o que a gente chama de PDFF, que é a Proton Density Fat Fraction. É uma sequência que simplesmente eu encosto e eu digo quantos por cento tem de gordura em cada local do fígado. Essa aí é nota 10, sabe? É extremamente reprodutivo, comparável com a biópsia,
Pra você ter ideia, eu faço ultrassom e fazia muita biópsia hepática. A maioria das biópsias hepáticas que eu fazia 20 anos atrás era para ver gordura no fígado e deve fazer pelo menos uns 10 anos que eu não faço mais esse tipo de biópsia, graças a Deus, porque eu não preciso mais submeter o paciente a esse risco simplesmente para dizer quanto de gordura ele tem no fígado. Mas se um paciente quer fazer um exame, precisa fazer um exame para detectar gordura no fígado, ou quantificar essa gordura. Tem que estar escrito, é diferente, ou ele vai ser quantificado em qualquer ultrassom de abdômen que ele for fazer, ou qualquer ressonância de abdômen para fazer, automaticamente faz essa medida? Essa primeira avaliação subjetiva que eu falei, que é a histórica, que de onde surgiu, ela é a obrigação do radiologista que faz um ultrassom de abdômen superior, dizer subjetivamente se ele acha que a estatose é leve, moderada ou acentuada. A quantificação de gordura pelo fígado, tanto na ultrassonografia quanto na ressonância magnética, ela precisa ser explicitada. É um exame à parte. É um exame à parte, ela é explicitada, principalmente na ultrassonografia. Na ressonância magnética, muitas vezes a gente dá esse dado ao doutor, né, quando ele pede uma ressonância de abdômen superior, que não precisa ser com contraste, tá? É um exame também que não é tão elaborado. A gente consegue dizer quanto de gordura tem no fígado. E a maioria das vezes, quando tem gordura no fígado, um bom radiologista já coloca o percentual de gordura e já classifica isso corretamente. Doutor Daniel, quando é que o senhor solicita esse tipo de exame? Faz alguma diferença? Faz. Hoje em dia a gente, assim, para definir como vai ser o tratamento, se é um tratamento só, mudança de estilo de vida, se precisa de medicação, a gente tem que ter uma ideia da quantificação de gordura, porque o exame subjetivo que o Fernando falou anterior, que mostrava leve, moderado ou acentuado, a gente já não considera ele um exame padrão ouro. Então a gente gosta, sim, que tenha ou a elastografia via ultrassonografia ou a ressonância com a quantificação de gordura para a gente ter uma ideia de que grau de quantidade de gordura tem para ver que nível de tratamento a gente vai utilizar para aquele paciente. E o que é elastografia? A quantificação da gordura, que é através do método de medida da atenuação do feixe sonoro, ela se acrescenta a um método em que eu digo que é feito se fosse um peteleco. Então, assim, a gente consegue posicionar e dar entre aspas, tiro de som dentro do fígado e ver qual a velocidade que aquele som se transmite dentro do fígado. Como um peteleco que eu falei, obviamente, se você dá um peteleco na parede, você percebe que o som é diferente de dar numa almofada. Então a gente consegue perceber se o fígado está endurecido. Por que eu tenho intenção de saber se o fígado está endurecido? Porque a esteatose hoje é a principal causa de fibrose hepática. E a fibrose hepática é o que se conhece como cirrose. Então hoje é uma coisa que mudou completamente, né? A gente, quando se formou há 20 anos, a maioria das cirroses Era hepáticas por álcool. eram por álcool. Depois veio a época do vírus, e hoje, com o tratamento dos vírus eficiente, então a hepatite crônica é uma coisa menos comum, principalmente nas classes mais abastadas, apesar que o SUS também permite esse tratamento. Então, hoje não é nem mais álcool, nem é mais vírus. A principal causa de transplante hepático hoje é gordura no fígado. Pra você ter uma ideia, 60 a 80% dos transplantes hepáticos nos Estados Unidos são por causa de gordura no fígado. Então, daí a grande importância da elastografia. A elastografia consegue estratificar o paciente que tem fibrose e não tem fibrose. Porque às vezes o paciente tem muita esteatose e não tem fibrose. E às vezes o paciente tem pouca esteatose e já tem fibrose. Não é uma relação direta entre o grau de esteatose e o grau de fibrose. Na ultrassonografia a gente consegue fazer essas duas coisas. Dizer o grau de esteatose, que é o grau de gordura no fígado, e dizer o grau de fibrose, que é a elastografia hepática. E também, aí também é um exame à parte, tá? A gente consegue também na ressonância magnética fazer a elastografia. A elastografia por ressonância magnética é muito parecido com esse exemplo que eu falei do peteleco. A gente coloca uma máquina em cima do fígado do paciente e essa máquina vibra. E a ressonância consegue ver quanto o fígado está vibrando e dizer se ele está endurecido ou não. A vantagem da ressonância em relação à ultrassonografia é que a ressonância consegue fazer essa avaliação do fígado como um todo de uma vez só. Então, ao contrário da ultrassonografia, que eu dei só aquele petelecozinho e eu vi quanto é que está naquele local, a ressonância consegue dizer se tem um local específico do fígado com fibrose. E esse peteleco, essa vibração, dói? Não dói nada, é um exame de ultrassom. Isso é uma ultrassonografia que está sendo emitida ao paciente. Nem dói, nem faz barulho, nem nada. Eu só escolho o alvo
ele manda uma onda de ultrassom, que é um som inaudível e insensível, e consegue medir a velocidade com que esse som transportou-se dentro do fígado e correlacionar isso com o grau de fibrose. Fernando, conta pra gente a tua experiência pessoal com o uso da caneta anti-obesidade. Aproveita que seu médico está aqui do lado. Primeiro eu tenho muito a agradecer a Daniel, né? Realmente foi um game changer, né? Mudou minha vida, né? Eu sempre tive aquela história, e eu acho que a gente vai ver bastante isso, né? Aquele paciente que passou a vida toda brigando com a balança, que tem aquele efeito que a gente chama de efeito sanfona. Eu digo que o meu metabolismo era de mal de mim, porque eu fazia tudo certo, tá? Eu fazia exercício, eu fazia regime, mas não tinha jeito. Se eu bobeasse um minutinho, Come menos que eu, comia bem menos que eu a vida toda, e como bem mais. se eu bobeasse um fim de semana, eu ganhava 3 quilos, né? Então eu lutava a semana todinha para perder 2 quilos, quando chegava no fim de semana eu ganhava 3. E aí eu tava já com IMC de perto dos 30, né? Tava com 29, 30, tava com 104 quilos, isso foi no começo do ano passado. E aí eu fui a Daniel, pedimos os exames, estava tudo meio que limítrofe, né? O colesterol limítrofe, a glicose limítrofe, nada estava muito alterado não, apenas o IMC, mas quando eu comecei a tomar, rapidamente eu comecei a perder peso, que parece que a caneta atuou do meu lado, fazendo com que meu metabolismo voltasse a ser meu amigo. Eu digo que a gente parece que a gente, eu não sei, Daniel vai poder falar muito melhor do que a gente tem um papel na sociedade que foi determinado geneticamente, mas a gente atua diferente dele, né? Então vai que eu era para ser um caçador, né? Eu acho que era para eu estar acumulando e isso talvez até tenha salvo a humanidade, né? De ter esses perfis genéticos diferentes. Mas com a caneta eu parei de acumular dessa forma. E aí o meu esforço começou a ser bastante produtivo, né? Porque eu continuei perdendo meus 2 quilos, 3 durante a semana, e no fim de semana não ganhava, não perdi, eu até perdi às vezes 1 ou 2 quilos. Então rapidamente eu passei dos 104 quilos para os 77 quilos. Então eu perdi 27 quilos no período de um ano, né? Sendo a perda bem maior até agosto, né? Então, em 6 meses eu perdi 23 quilos. Depois, de agosto para cá, eu perdi mais 4 quilos, bem lentamente. Já estou no processo já de controle de peso. Então, eu realmente sou um caso que eu considero um sucesso. Eu acho que ele vai poder falar melhor do que eu quanto a isso. O que é importante num acompanhamento e, obviamente, no engajamento, mas o que é importante, o que é que vem junto de tudo isso, né? Dos suplementos, bom, atividade física, seja lá o que for, mas o que é que você considera por que realmente é importante fazer esse acompanhamento? Hoje, eu pegando o gancho de Fernando, só porque ele contou a história dele, ele me ligou uma vez também me dizendo, é a primeira vez na vida que eu tenho um IMC normal, né? O índice de massa corporal normal. Ele, a vida toda teve obesidade, eu conheço ele desde a juventude, né? E ele, a vida toda teve obesidade, sobrepeso, obesidade, e hoje ele conseguiu chegar ao peso normal. O importante do acompanhamento, hoje a gente já vê mudar os consensos. Antigamente, para o paciente perder peso, ele tinha que me garantir que ia fazer dieta, me garantir que tinha que mudar o estilo de vida. Hoje não é necessário mais isso. Se ele quiser usar a medicação, tiver indicação, eu posso usar, mesmo ele dizendo que não vai fazer nada. Claro que a minha função como médico é incentivar sempre a modificação do estilo de vida. A gente já diz brincando, a caneta não age sozinha. Eu não vou ser um prescritor apenas, né? Então eu sou um médico. A nossa formação é que ele mude o estilo de vida. Eu tenho conseguido trazer muita gente que não tinha vontade de mudar o estilo de vida, através da medicação, a mudar o estilo de vida e ter todos os ganhos. Quer dizer, você faz, como o Fernando falou, você faz uma dieta e um exercício e perde 100 gramas no mês, você não tem mais vontade de fazer às vezes, né? Então, quando você consegue ver, ganhei 2, perdi 3, perdi 4, perdi 5, isso lhe estimula a fazer mais exercício, a não querer mais pular, fazer certinho a dieta, e isso tudo dá um ânimo para o segmento do tratamento. Eu fui testemunha de que foi um processo espetacular, verdade? E Fernando sempre muito empenhado. E aí, ao final deste ano, ele conseguiu, junto com a nossa filha, que também fez um processo bem, assim, perdeu bastante nesse contexto, mas eles se prepararam para correr uma meia maratona. Que coisa boa. E correram 21 quilômetros juntos, com a roupa dos incríveis, e foram realmente incríveis. Eu sou muito, muito fã admiro demais a persistência, faz atividade física todos os dias, me puxa para cima de verdade muito, agradeço também, me leva para treinar de 4h45 da manhã,
Mas é isso aí. Então, assim, mas de verdade foi um resultado muito feliz e muito bem acompanhado nesse contexto. Então, eu vou pedir a vocês que deixem aqui uma mensagem. Se uma pessoa quiser entender melhor a saúde do corpo, além da balança, e quiser viver melhor, qual mensagem que você pode deixar, começando aí por Fernando, para o nosso público, para quem está assistindo o nosso podcast do Laus e Conexões? O seu corpo é o seu templo, né? É o local onde você cuida da sua vida. Então eu acho que cuidar do seu corpo é o item essencial do bem-estar. Se você não está de bem com o seu corpo, você geralmente não está de bem com a sua cabeça também. Então acho que procurar cuidar de si mesmo é uma forma de responsabilidade com você mesmo e com sua família. É uma forma de demonstrar que você tem amor a eles. Não se cuidando, você mostra que você tem cuidado com toda a sua família, essa responsabilidade. Isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar dos anos, né? Você mais velho, aquilo deixa de ser simplesmente uma vaidade, aquilo passa a ser uma necessidade. E todos vão acabar vendo isso. E essa necessidade ela é cumprida com determinação, com disciplina e procurando os caminhos certos, tá? Então, assim, eu considero que a gente tem que ir para o médico para avaliar realmente sua composição corporal, para ver se a balança está falando a verdade ou não, como a gente discutiu hoje, para ver se seus exames metabólicos sanguíneos estão dentro de uma normalidade, se você não vai gerar, se suas atitudes hoje não vão gerar um problema futuro que vai trazer um peso a toda a sua família, né? Porque você tem que ver que a obesidade está ligado a aumento do risco de câncer, AVC, risco cardiovascular, infarto, alterações articulares de forma geral, né? Artrose, dor lombar. Então, assim, a quantidade de patologias que podem ser evitadas de uma forma relativamente simples, né? Não é tão complexa e assim as canetas anti-obesidade estão fazendo com que isso aí se torne mais simples, que o seu metabolismo se torne do seu lado. Então, assim, procure ajuda, faça as pazes com o seu metabolismo e siga em frente que vocês vão conseguir. Hoje a gente, assim, como médico, eu também procuro fazer a minha parte pessoal de tentar manter a mudança do estilo de vida. Acho que exercício é uma coisa inegociável, a gente tem que tentar, eu digo brincando, exercício não tem que gostar, tem que fazer, é feito conta, a gente tem que pagar, né? E exercício é a mesma coisa, você tem que tentar cumprir, tentar fazer uma dieta mais saudável e, havendo a necessidade, utilizar as medicações que existem hoje para isso, né? Tentar não pular as etapas, fazer tudo dentro do conforme, a gente consegue ter um resultado adequado. E eu vejo a quantidade de benefícios que a gente tem hoje em dia em relação que Fernando falou. Até depressão tem estudo mostrando que a perda de peso, não só pela questão de autoestima, diminui a inflamação cerebral, a gente já viu demência, várias doenças que a gente não sabia que tinha relação com a obesidade, tem demonstrado atualmente psoríase, hidradenite supurativa, várias doenças que a gente não imaginava ou imaginava menos que tinha relação, doenças de autoimune, como artrite reumatoide, lúpus, todas melhoram com a perda de peso. Então, a perda de peso, a diminuição da obesidade traz todo esse benefício e a gente podendo fazer a nossa parte, né, ajuda bastante a ter uma saúde, uma longevidade maior, né? Bem, cuidar do corpo vai muito além de perder peso. É entender o que está acontecendo por dentro e tomar decisões com informação segura. E é isso que tivemos aqui hoje. Muito obrigada. Sejam bem-vindos de volta ao Laus e Conexões outras vezes. Será um prazer recebê-los. E até a próxima.